semana passada teve um problema técnico, né? Então aí eu tinha deixado umas pessoas que queriam tirar dúvidas sobre a... Vai, onde que eu botei meu celular agora? Que queriam tirar dúvidas sobre figuras de linguagem. Aí eu até anotei quem é que queria aqui. Ah, deixa eu saber que você vai responder aí no chat para mim, se você quer fazer Raul, uma pergunta específica, tá? Raul, você quer que silencie os microfones? Felipe Nogueira, você quer fazer alguma pergunta relativa a figuras de linguagem? Não, ok. Maria Eduarda Barbosa, quer? Eu quero, então bora. Pode abrir seu microfone ou ir para o chat, você que sabe. Raul, eu não estou entendendo o anacoluto, de jeito nenhum. O anacoluto, Uhum, tá, o que que você não entendeu no anacoluto? porque é uma interrupção sintática, não é? Sim, é. Mas eu não consigo identificar isso, assim. Bom, para você identificar o anacoluto, você tem que identificar o que que seria a ordem correta de uma frase, né? A ordem correta de uma frase é sujeito, predicado e complemento, certo? Então, se por acaso, né, você tem um sujeito, e aí o que eu espero na sequência seria um verbo que vai ser o núcleo do predicado. E não vem isso, o que vem é outro sujeito, então o que que aconteceu? Eu interrompi a frase, né? A frase que tinha começado com o sujeito foi interrompida para começar uma outra frase. Isso é o anacoluto, né? Por exemplo, vamos ver, aquele exemplo que eu dei para vocês. Os homens e as mulheres, eles sobreviverão. O sujeito dessa frase é os homens e as mulheres. Então, eu não preciso mais de sujeito. Então, né, eu teria que colocar aqui agora, os homens e as mulheres sobreviverão, certo? Só que no meio do caminho eu coloquei um outro sujeito, eles. E ao colocar um outro sujeito, eu interrompi a primeira frase, os homens e as mulheres, né? Que deveria ser acompanhado de um verbo, e não veio o verbo, veio o quê? Eles, outro sujeito. Então, o que eu fiz? Eu interrompi a ordem da frase. Sujeito, predicado. O que teve aqui? Sujeito, outro sujeito, e predicado. É isso que vai ser essa interrupção. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui, para você aqui. Ah, é, é, a noite era, o dia era mais. A noite era o quê? Entendeu? Então, o que aconteceu? A noite era, o dia era mais. Na sequência da frase, eu precisava de um predicativo do sujeito. A noite era o quê? Verbo, né? Verbo ser, né? Verbo de ligação. Você precisa do predicativo do sujeito. Mas ele não teve, certo? Então, eu interrompi e comecei uma outra frase com outro sujeito, né? Interrompendo, assim, a sequência sintática da frase. Certo? Então, quando eu interrompo a sequência sintática da frase sujeito, predicado, complemento, e eu coloco um elemento repetido, ou não coloco um elemento que começa um outro, né, que não deveria estar ali, eu tenho o anacoluto. Ele não é difícil, não. É só você entender. Se a sequência sujeito, predicado, complemento está sendo interrompida, é porque tem anacoluto. Tá certo? Você deu uma olhada em alguns outros exemplos? Ou não? Foi um dos exemplos que me confundiu, mas agora eu entendi a questão do exemplo também que eu vi. Tá bom, então? Beleza? Tá Qualquer bom, coisa, depois eu dou mais uns exemplozinhos também, tá bom? tá. Então, vamos lá. Próximo que tinha colocado o nome aí, a Giovana Lacatos. Vai querer fazer pergunta, Giovana? Quero. Então, vai lá, pode perguntar. Raul, me explica catacrese, por favor. Catacrese. Vamos lembrar. A catacrese, ela é o que a gente chama de denominação supostamente imprópria, né? Seria uma denominação imprópria, né? Por quê?
Porque geralmente a catacrese ela vai acontecer quando você não tem uma palavra específica para denominar algo, e aí você toma emprestado uma palavra que vem de outro contexto, certo? Então, quer dizer, quando eu falo o dente de alho, o dente, obviamente, tem um contexto, que é o dentário, que é o odontológico, que é isso aqui, né? Isso é o dente. Quando eu falo dente do alho, eu estou aproveitando que cada gominho do alho é branquinho e tem um formato meio parecendo um canino, para dizer que aquilo é um dente, pela falta de uma outra palavra. Então, eu empresto a palavra de um outro contexto. Isso é a catacrese. O dente de alho, a asa da xícara, né? O que é aquilo da xícara? É uma haste, mas a gente não fala haste. Agora, como se assemelha, de certa forma, a um formato de uma asa, eu tomo emprestado essa palavra de outro, né, contexto, que é o dos pássaros. Certo? Agora, algumas das catacreses, além de ter essa questão de você tomar emprestado, né, elas começam a realmente fazer parte do vocabulário, como é o caso da palavra embarcar. Né? A palavra embarcar, que originalmente vem de barco, é utilizado para todos os meios de transporte. Eu embarco no avião, eu embarco no trem, eu embarco no ônibus e eu embarco no navio, certo? Então, o que você tem? Agora, a palavra é embarcar, vem de barco. Só que pela falta de uma palavra mais específica e pelo uso rotineiro dessa palavra nesse novo contexto, a gente, né, acaba assimilando essa palavra como uma palavra, né, adequada para designar aquilo. Isso é a catacrese, quando eu nomeio algo pegando palavra que pertence a outro contexto. Tá certo? Tudo bem, Giovana? Entendi, Raul. Obrigada. Beleza? Ok. O Felipe Rios tinha colocado aqui para perguntar também. Tá aí, Felipe? Oi, Felipe. Quer fazer não? Beleza, ok. O Marcelo tinha só falado que alguém chegou cedo. A Júlia Rosa. Tá aí, Júlia? Quer? Pode perguntar. Assim, Raul, só que é um pouco mais complicado. Porque eu Ah, entendi, a perífrase, né? Fala? perífrase ou antonomásia. É. Isso. Quando o senhor, na videoaula que eu vi, eu entendi. Só que na questão 2 da lista, eu fiquei totalmente perdida. Me lembra qual que é a questão 2 da lista? Você tá com ela aí? Tô. Como é que ela é? Como é que ela É, começa? seus óculos eram imperiosos. Assinale a Ah, alternativa em que parece a mesma figura de linguagem. aham. Perífrase? E aí, não, o gabarito tá. Tá dizendo que a perífrase, também conhecida como anatomasia, é um tipo específico de anatomia. E aí, por isso que eu fiquei confusa. Peraí, isso é no gabarito comentado? Uhum. Peraí, deixa eu achar aqui, então. Só um segundo. Não, esse gabarito aí dessa lista, que fala perífrase, também conhecida como antonomásia, é um tipo específico de metonímia no qual substitui-se, né, o nome de algo pela forma como esse algo é popularmente conhecido. Esse aí é relativo à lista em que a questão 2 chama o Brasil de país de futebol, de Rio de Janeiro de cidade maravilhosa. Não é esse, não. Certo? Esse caso dos imperiosos aí, gente, é caso de quê? Vamos pensar. Deixa eu achar a lista aqui, rapidinho. Ó, Porque na minha aqui, lista essa questão fala do Rio. esse gabarito é esse aqui, ó. Qual figura de linguagem está presente nas seguintes frases? Toda a minha vida morei no país do futebol. Nunca visitei a cidade maravilhosa. Aí, nesse caso aqui, é perífrase, tá? Que é esse gabarito Ah, sim. montado, lista de figura de linguagem 2.
Esse dos óculos imperiosos, deixa eu ver se está nessa aqui. Seus óculos eram imperiosos. Assinale a alternativa em que aparece a mesma figura de linguagem. Só um segundinho, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó, seus óculos eram imperiosos. Assinale a alternativa em que aparece a mesma figura de linguagem que há na frase acima. O bonde passou cheio de pernas. Né? Por quê? O bonde passou cheio de pernas né, você tem uma ideia. Peraí, é isso mesmo? É a letra C? Sim. Né? Pois é. Por quê? Óculos imperiosos e bonde cheio de pernas, então, nos dois casos você tem uma o quê? Você tem uma metonímia, só que é uma metonímia em que a parte representa o todo, né? O bonde passou cheio de pernas, certo? Não passou cheio de pernas, passou cheio de pessoas. E os óculos eram imperiosos. Não é só os óculos que estão imperiosos, o rosto dela como um todo era imperioso. Entendeu? Mas onde é que está o gabarito dessa lista? Porque geralmente o senhor posta junto com o próximo, a próxima esse gabarito aula, foi né? errado, então, é isso? Eu acho que sim. Eu vou Porque fazer na aula 3, eu tô vendo o mesmo gabarito da lista 2. Tá, eu vou olhar, tá, eu vou me certificar e aí eu coloco, nem que eu tenha que postar de novo, eu posto a lista com o respectivo gabarito para não ter problema aí para vocês. Tá bom? Mas você entendeu agora? Entendi. Entendeu mesmo? Era só isso que eu fiquei confusa. Sim. É porque não tinha nada a ver com antonomásia, com perífrase, né? Realmente, né? Só aquela outra sim, né? Beleza. Laís. Pergunta, meu bem. Raul, eu não consegui entender assonância. Assonância? Isso. Assonância a assonância sempre está junto com a literação, né? Assonância e a literação. Bom, vamos lembrar. A literação, repetição de sons de consoante. Exemplo mais claro, mais clássico, a repetição dos sons de V no poema Violões que Choram, do Cruz e Souza, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpia dos violões, vozes veladas, vagueiro nos vórtices velozes, né? Geralmente, tanto a assonância quanto a literação, que é esse caso, a literação, existem para dar o quê? Ritmo e sonoridade para os poemas. A assonância é a mesma coisa, só que em vez de repetir som de consoante, como aconteceu agora no v, né? Você tem o som de vogal. Você tem o som de a, e, o, né? Que é o caso que eu dei lá para vocês também, da música do Rapa, né? A minha alma tá armada e apontada para a cara, né? Certo? Então, essa repetição de sons de consoante que marcam o ritmo, né, de um verso, de um poema. Só um segundinho. Vai lá. Isso é o que a gente chama de assonância. Repetição de sons de vogal. Tá bom? Perguntaram para mim o que significa o apóstrofe. O apóstrofe, basicamente, é um chamamento. Tá? Quando você coloca, você usa um vocativo, você faz aquele chamamento, ó Senhor Senhor das luzes, venha nos salvar. Esse ó Senhor das luzes é um apóstrofe, certo? Ele tem a mesma função de um vocativo, tá bom? Beleza? Tá. Tchau, aqui não tem mais ninguém. Tem mais alguém que quer fazer perguntas de figura de linguagem? Se tiver, pode fazer coloca quero no chat, pode já. Senão a gente vai começar a falar de Raul. Fala, Isadora. Sou eu, desculpa. Eu estava escrevendo, só que ia demorar demais. Eu não estou sabendo diferenciar paralelismo e iteração. Paralelismo e iteração. Pensa no seguinte.
Iteração repete palavra. Ok? Eu estou repetindo uma palavra. Tornou-se noite, noite, noite. É só isso. Paralelismo, eu vou repetir estruturas sintáticas. Então, assim, esta é a noite na qual vivo, na qual morro, na qual viro estrela. Na qual mantém o paralelismo sintático da frase. Por quê? Eu viro, eu me transformo, né? Essa é a noite na qual me transformo. É isso que eu ia falar? Essa é a noite na qual me transformo em uma estrela, na qual eu morro, na qual eu vivo, na qual eu viro estrela. Essa é a noite na qual a expressão, a construção sintática precisa dessa estruturação aí na qual você tem, né, uma preposição, uma locução, e você precisa também do pronome qual, certo? Então, é a noite na qual algo acontece. O que acontece? É a noite na qual eu vivo, na qual eu morro, na qual eu viro estrela. Se eu tirar o na qual dos dois, eu perco o paralelismo sintático. Por quê? Porque essa é a noite na qual várias coisas acontecem. Quais são as coisas que acontecem? É a noite na qual eu vivo, na qual eu morro, na qual eu viro estrela. Então, é uma repetição, o paralelismo? É. Mas é uma repetição não de uma palavra, mas de uma estrutura gramatical, de uma estrutura sintática, para manter a sintaxe da frase, para não perder o paralelismo gramatical da frase. Beleza? Tá certo. A interação é só a repetição de uma palavra, para dar ênfase a algo. Entendi. Beleza? Tá certo? Obrigada. Pensou em paralelismo? Pensa que tem estrutura sintática por trás. Pensa que tem ali uma conjunção, tem um pronome, tem uma estruturação ali que vai se repetindo para manter a sintaxe da frase. Tudo bem? Raul, em relação a isso... Oi? Em relação Quem tá a isso, falando? Oi, Eduardo. Ah. Em relação a isso, paralelismo e o polissíndeto também tem uma semelhança aí, né? O polissíndeto, ele é só a repetição de conjunções, certo? Então, pensa o seguinte. Eles são parecidos. Só que você vai pensar sempre assim. Iteração, repetição de palavras. Paralelismo, repetição de estruturas sintáticas. Né? Mais de uma coisa. Polissíndeto, repetição de conjunções. Tá? Eu preciso de dinheiro, de amor e de amigos. Certo? Isso, de certa forma, é paralelismo? Mas também é polissíndeto? Eu estou repetindo essa preposição aqui o tempo todo, mas, na verdade, vou até mudar. O dia é preposição. O polissíndeto geralmente acontece quando você repete conjunções, né? Eu quero amor e dinheiro e amizade e saúde, certo? Então, a repetição sistemática de uma conjunção a gente chama de polissíndeto, tá certo? Muitas conjunções. Só isso, tá? Quando você tem essa repetição de uma estrutura sintática, aí você tem o paralelismo. Mas eles são, sim, parecidíssimos, tá? Eles são bem parecidos. Provavelmente você não vai ter uma questão que pergunta de polissíndeto e paralelismo na mesma questão, que seria meio sacanagem. Beleza? Mais alguém, gente? Se tiver mais alguém, beleza. Senão, vamos começar a próxima tarefa, a próxima aventura. Se ninguém mais quiser, bora começar. Nós vamos começar a falar de uma coisa muito sensacional. Primeiro, onde está isso? Nós tínhamos trabalhado, gente, nesse caderno aqui, ó, Super Teoria 1, nós tínhamos trabalhado Fundamentos 2, que era
que falava de denotação, conotação, e aí a gente foi, aquela parte inicial de semântica, aí a gente foi para figuras de linguagem. Neste mesmo caderno, no Fundamentos 1, ou seja, no módulo anterior, você tem, no capítulo anterior, você tem, né, uma introdução falando de cultura, linguagem, fala, escrita, esses negócios, tá? Bem basicão. Só que na sequência começa a se falar sobre variantes linguísticas, variação linguística. Essa é uma matéria que gosta muito de cair no vestibular, no Enem, para todo lado, na minha prova, nos simulados, nos trem, tudo, tá certo? Então, e inclusive é um tema muito interessante para se trabalhar redação, certo? Porque quando a gente vai falar de variantes linguísticas, de variação linguística, a gente está definitivamente falando de o quê? De preconceito linguístico. Então, eu vou começar essa aula passando um videozinho para vocês, né, com a voz de um cara que eu acho muito bacana, chamado Emicida. Vamos lá. Onde é que está o que eu preciso? Aqui. Chance. Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português tá anos-luz do que é, sei lá, um amício, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual a Portugal, entendeu? A gente já fala, é o idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, que se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece a norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando. Com esse preconceito. Deu para ouvir direitinho? Aí, sim? Beleza? Bota sim, beleza. Ok, valeu.
Meninos, então tá. Emicida falou aqui sobre essa diversidade da língua portuguesa, principalmente da língua brasileira, né? E como que muitas vezes isso vai ser impregnado, essa diversidade vai ser impregnada de preconceito. Então, ele já fala um pouco sobre a variação linguística e já fala um pouco também sobre o preconceito linguístico. Tem um sambista genial chamado Adoniran Barbosa, que tem um samba dele, tem alguns sambas que vão mostrar essa coisa da forma de se comunicar da periferia de São Paulo, principalmente, né? Essa periferia do começo das primeiras décadas do século XX, né? Composta por muita gente que veio muitas vezes do interior, que veio muitas vezes da zona rural e que foi se adaptando à vida na cidade, mas ainda manteve muito, né, da característica de vocabulário, de linguagem, certo? E, às vezes, até a questão da própria baixa escolaridade vai fazer com que essa forma de comunicar seja diferenciada. Vou mostrar para vocês aqui, né, um outro vídeo para que você possa conhecer aqui o Samba do Ernesto. Isso que eu ia falar. Você ia falar do Samba do Ernesto? Essa música aí é muito foda. Demônios da Garoa. Letra. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitamos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Bom, gente, então deixa eu já, inclusive, passar aqui para... É isso aqui? É isso aqui. Well, move the Zeno away from the shared application. No, não vou. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui para... Aí, beleza. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fomos e não encontramos ninguém. Nós voltemos com a baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. No outro dia, encontramos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você devia ter punhado um recado na porta. Um recado assim, olha, turma, não deu para esperar. A duvido que isso não faz mal, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto, né? Interessante observar o seguinte, né? O Ernesto não sabe escrever, falando que está assinando em cruz, mas ele escreveu. Isso aqui, na verdade, é um comentário social, né, gente? O Adoniran Barbosa está fazendo um comentário social para mostrar o que é, né? Quem é, né, esse indivíduo, qual é
a história social, a história educacional desse indivíduo que fala dessa forma. Então, você tem um comentário social no final da letra, né? Tá, vou passar para vocês aqui uma outra canção, né, que também, né, vai remeter a essa ideia da variação linguística aqui. Alguém falou alguma coisa aqui? Saudosa Maloca, outra música que carrega a linguagem formal junto, né? Exatamente, muito bem. É verdade. Saudosa Maloca, aliás, grande música. Saudosa Maloca, Maloca querida. O que é isso? Tem mais alguém aqui? Não, chance. Vamos lá. Olha só que diferença agora no que se refere ao trato dessa questão da variação linguística. Olha só. Chance. Vamos lá. Da cidade. Nunca vi amor e ouço Deus sempre falar. Eu sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor que me mostre aquele matador, porque me ampare Deus melhor. Bom, essa era uma versão ao vivo muito estranha, né? Quase uma cantiga trovadoresca, uai! Exatamente! Aê! Exatamente. A inspiração do Renato Russo foi pegar o trovadorismo, as cantigas do trovadorismo, por isso que ele pega essa variação cronológica, né? Essa variação linguística em que ele vai fazer essas junções de fonemas e tudo mais, que era uma característica típica do português de Portugal na Idade Média. Certo? Raul, então você já tem uma variação, que é uma variação social, socioeducacional, socioeconômica. Você tem uma variação que vai ser cronológica, que vai depender da modificação da língua ao longo do tempo, certo? E aí sim você vai tendo as variações. Exatamente, gente. A grande questão está naquilo que o Celso Cunha, que é um dos maiores gramáticos brasileiros, colocou. Numa das listas de variação linguística, aliás, a lista que eu vou passar para vocês hoje, tem um textozinho dele falando sobre isso, mas eu vou compartilhar, né, com vocês agora isso aqui para você entender do que nós estamos falando. Variação linguística. Chance. Share. Tá, né? Então nós temos aí a canção trovadoresca, né? Pois nasci, nunca vi amor e ouço dele sempre falar, pero sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor que me mostre aquele matador ou que me ampare del melhor. Tá. Na sequência, gente, olha só o que o Celso Cunha, esse gramático que eu estou falando, disse. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio, e ainda num só local. E ainda num só local apresentam sem número de diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que a falam diversamente
de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Então, o que o Celso Cunha está dizendo, gente? Que as variações da linguagem, as variações de um idioma, não comprometem a sua capacidade de comunicar. Muito pelo contrário, essas variedades são bem-vindas porque elas tornam, né, a língua mais contextual, mais cultural, mais individual, mais de acordo com os grupos falantes dessa língua, certo? Então, hoje em dia, é um consenso na academia de que as variações linguísticas são bem-vindas. Quem começou a falar muito... Fala, Ponte. Alô, Ponte? Foi sem querer. Ah, tá. Enquanto estava passando o vídeo, alguém tinha levantado a mão, mas não deu para ver quem que era. Foi sem querer? Foi sem querer também. Ah, tá. Raul. Eu? Quem tá falando? É o Lucas. Ah. Deixa eu te perguntar. Por que você passou o vídeo do Emicida, eu fiquei com essa dúvida. E por que então o nome da nossa língua é língua portuguesa e não língua brasileira? Exatamente, porque, na verdade, a nossa língua, ela não é daqui, né? E por conta de um processo de colonização, o que aconteceu foi isso. Por mais que nós tenhamos, né, acrescentado à língua portuguesa as riquezas e diversidades que são típicas do Brasil, mas o fato é que a raiz da nossa língua é a língua lusitana, a língua que nasceu em Portugal. Então, né, querendo ou não, por mais que haja variações, a gente fala português. Assim como a Argentina, o México, né, o Paraguai, a Colômbia, falam espanhóis que às vezes são um pouco diferentes do espanhol de Portugal, mas a língua é etimologicamente, originalmente a mesma, né? Então, quer dizer, não é uma língua diferente, é a mesma, só que com algumas variações. Por isso, tá certo? Gente, Entendi. Inacreditavelmente a nossa aula já acabou. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu já introduzi com vocês essa questão, certo? E aí, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês os tipos de variação linguística que existem, vou dar vários exemplos para vocês, e aí vamos partir para a ideia do preconceito linguístico também, para vocês entenderem como que isso, inclusive, pode cair no Enem, pode cair no vestibular, vou mostrar algumas questões, né? E aí vou passar para vocês a lista de variação, tá certo? Vocês viram que eu passei um quiz de variação linguística agora com 2 questões, né? Vocês não tinham tido a aula ainda, mas aquelas questões, elas são questões que envolvem bom senso também, né? Isso tem muito a ver com o modernismo no Brasil, né? Tem muito a ver com o modernismo no Brasil. Por quê? Porque o modernismo no Brasil vai buscar a identidade da língua portuguesa, da arte da língua brasileira, da língua portuguesa no Brasil, né? E buscar uma identidade que seja brasileira, inclusive no falar. Tanto é que você vai ter, né, os regionalistas, os regionalismos, né? Quando você tem, por exemplo, o Graciliano Ramos dando voz aos personagens pouco falantes, muito silenciosos, na verdade, mas aos personagens sertanejos de Vidas Secas, você tem, né, você está trazendo essa realidade do falar do povo, do falar de vários lugares do país para dentro do questionamento sobre o que é a nossa língua. Então, sim, o modernismo tem muito a ver com isso. Gente, não posso ficar mais. Abre o microfone para dar tchau para mim. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, bebê. A gente se vê na quinta-feira. Roberto. Aí eu vou falar Tchau. todas as variações e preconceitos linguísticos, trem tudo, e aí a gente vai ser mais feliz, tá Vai bom? ser bom demais da conta. Tá bom. Beijo, queridos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Sempre tem que ser a última comentário. É verdade.